Vamos lá então. A aula 15ª, né? A 15ª. Vamos caminhando. Olha, pessoal, hoje eu tive uma boa notícia. Dentro de pouco tempo vai estar no ar a minha plataforma de estudos, de aulas, tá? Você vai poder fazer uma inscrição anual, se não me engano, R$ 99 só. Você vai entrar e vai ter muito material à sua disposição. Aulas, cursos, são aulas magnas, cursos, minutetes, PDFs, mas é ninho das águias. É só para gente que quer voar alto, entendeu? Porque o que estava acontecendo aí, a gente coloca muita coisa na internet aí, de graça, quando eu falo de graça, não é porque não é que não cobra, é de graça assim. Vai colocando, vai colocando coisas profundas, cara, que as pessoas olham, não dão valor, não sabe quanto aquilo custou para ser feito, e outros que não têm né, bolufas e faz comentário nada a ver. Então a gente retirou do ar muita coisa e estamos fazendo muita coisa mais a nível de quem quer realmente crescer, estudar. Então aguarde aí, em poucos dias eu vou mandar um site para vocês olharem aí, vocês dar uma visita. Falou, gente? Aleluia. É a begin.net.br. Ok, vamos lá. Todo mundo está aí? Sim. Vamos abrir aqui. Pelo menos um tá, né? Falou sim. Acho que o Major foi o aniversário dele já antecipado, hein? Uhum. Ok, vamos falar sobre. Tá vendo? Eu tô brincando, meu amigo. Você é um grande companheiro. Ô, Major, nós já tivemos pessoalmente alguma vez? Não, não lembro agora. Não lembro. Eu não entendi a pergunta? Nós já tivemos pessoalmente alguma vez? Não, Pessoalmente? pessoalmente não. Poxa, rapaz. Quando eu voltar ao Brasil, eu vou a Curitiba, vou te achar aí em Curitiba, hein? Faço questão. A Vamos, gente vamos comer comeu. um peixe junto. Isso, ou então ali no Extravaso, no U de baixo, ali tem um negócio legal ali, tem uma chuleta Vamos lá de lá. primeira. Não, mas daí eu faço questão de cozinhar. Vou fazer uma moqueca para nós. É. Oh, aí sim, aí sim. Quem sabe a turma toda aí, né? Não, turma não, porque a turma não me dá nota. Só o Não? senhor. Tá certo. Tá bom. Vamos em frente. Obrigado, meu irmão. Ó, vamos falar sobre o sistema de publicações desde as patrísticas, né? Não, não confunda patrística com patrícia, tá, gente? É patrística. Porque teve um aluno que falou comigo, pastor, como é que foi a era das patrícias? Não, pastor, não tem era da patrícia, era das patrísticas, né? Ou patrólogos, né? Então vamos entender o sistema de publicações desde a era patrística. Não dá para listar todo, né? Porque teve muita coisa, gente. Teve muita coisa nesse período aí. Eu não vou nem entrar em códices. Se eu entrar em códices, vai varar a noite, né? Então, foi muita coisa, mas eu peguei as coisas mais importantes do período, mais interessantes, para você ter uma ideia, né? Jesus, que é o fundador da igreja, o Senhor da igreja, ele não deixou nada escrito. Não, a única coisa que ele escreveu foi na areia, mesmo assim o vento apagou. Mas ele deixou uma multidão de escritores, né, falando a seu respeito. Um homem que consegue fazer isso, vou te falar, tem que ser admirado, né? Tem que ser admirado, Jesus. Então ele não escreveu nada, mas deixou pessoas falando dele, né? E aí a igreja teve alguns documentos no começo. Eu quero que vocês entendam que no começo mesmo da igreja era mais auricular. Eles mais ouviam os contos, as palavras, os testemunhos. A partir da metade do primeiro século que começa então a vir as escritas, né? Aí vão nascer os evangelhos, o memorando de Lucas. Lucas vai ter um livro enorme que acopla o livro de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Então, no começo dos patrícios, eles desmembraram esse livro e deram nomes, né? O Atos dos Apóstolos tem vários nomes, né?
mas ficou a ideia de Irineu de Lyon, que é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, que a gente conhece como Atos dos Apóstolos. Aí nós temos pelo menos 4 documentos patrísticos e um outro mais tardio, né? Os mais os primeiros, né? E tem o mais tardio, que é o texto Receptus. O Didaquê, por exemplo, é um dos primeiríssimos, né? Não vou dizer que é o primeiro, não se sabe, mas é um dos primeiros. O que era o Didaquê? Didaquê vem do grego, é doutrina, ensino ou instrução. Era um documento que reunia pensamentos dos apóstolos, mesmo com as cartas apostólicas. Segundo a tradição, havia estas compilações de breves ensinos. Então, era um Novo Testamento mais compilado. Didaquê possuía 16 capítulos, né? Se vocês me lembrarem aí pelo grupo aqui no WhatsApp, professor, me manda aí o Didaquê, eu tenho ele em português traduzido. São 16, não é grande não, é pequeno, mas ele que regia a igreja, eram os ensinos dos apóstolos, que as comunidades, elas sharing, né? Elas compartilhavam entre si. Aí nós temos também o credo apostólico, né? O credo apostólico, o mais conhecido dos credos, é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Mas estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir das pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas e nos primeiros séculos. Eu não sei como que é feito na Nazareno, mas na Metodista Wesleyana, a profissão de fé é feita na hora do batismo, né? O candidato está lá para batizar e o oficiante, o ministro, ele fala: você crê em Deus que é Pai, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, que governa todas as coisas e é perfeitamente bom? A pessoa fala: sim, eu creio. Você crê em Jesus Cristo, o único mediador e o único e suficiente Salvador da nossa fé, pela qual todos devem ser salvos? Filho de Deus unigênito? Sim, eu creio. Você crê no Espírito Santo, na sua obra de Paráclito, o Espírito Santo que distribui os dons aos crentes, que santifica o coração do crente? A pessoa diz: sim, eu creio. Você crê na Igreja de Deus, a Igreja Santa, separada pelo Senhor, a agência de Deus na face da terra, pela qual Deus se revelou ao mundo? Sim, eu creio. Você promete comparecer aos cultos da igreja com a sua presença, com a sua vida e cooperação? Sim, prometo. Você promete sustentar a obra de Deus com os seus dízimos e ofertas, com o seu trabalho, com o seu desempenho? Sim, aceito. Estando, portanto, declarado diante de todos essa confissão, convidamos o amado irmão para o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí batiza a pessoa. Olha que eu não esqueci o negócio, hein? Está tudo aqui, ó, sem precisar ler. É um tipo do credo apostólico, né? Não é um credo apostólico, mas é um tipo, é uma confissão. O Didaquê era mais ensino, né? Era um livro pequeno, com 16 páginas, ou capítulos, que elencava algumas frases dos evangelhos e porções da Bíblia do Novo Testamento. Já o credo apostólico era mais sucinto, ele era: crê em Deus Pai, Senhor poderoso, tudo tal, você conhece. Existe o credo apostólico romano e, com o passar do tempo, outros credos surgiram. Também o credo apostólico também teve uma outra situação, porque era a forma da igreja ter sucintamente toda a visão da igreja cristã, inclusive em comparação com as outras heresias que surgiram. Era uma forma de legitimar, né, a igreja cristã pelo credo. Os lecionários são escritos que trazem um compêndio de instrução litúrgica em muitos ritos da igreja. O livro guia oficiante através de leituras e atos. É basicamente um material de liturgia do culto. Está vendo aí? Ó? É tipo de uma liturgia, tipo um programa de culto. Ali as pessoas tinham as leituras, tipo de orações, como fazer um ofício, um casamento, um ofício fúnebre
E aí, como batizar, era um guia litúrgico da igreja. Isso já no começo também. Aí, mais tardio, né, no século XVI, vem o texto Receptus. Reúne trechos gregos do Novo Testamento, oriundo da cópia dos bizantinos. O Império Bizantino, você sabe, foi logo depois de Roma, ele assumiu o governo como um império cristão, né? Os bizantinos. Tudo indica pelo estudo arqueológico que são manuscritos copiados dos próprios textos dos apóstolos. O emprego desse documento foi utilizado por vários séculos por eruditos e estudantes de teologia. No início da igreja, vários escritos foram mudando a cultura eclesiástica. Além dos 27 livros tidos como inspirados e canonizados, houveram outros escritos de tamanha importância para a cristandade. São obras de pura devoção, defesa da fé, constituição de linhas teológicas, enfim, esses documentos traçam um mapa de como a igreja se comportou e atendeu à humanidade através dos séculos. Infelizmente, muitos se dizendo cristãos, que era suposto serem convertidos, agiram como verdadeira máquina de mal, do mal ao fazerem coisas desagradáveis à fé cristã, em nome da mesma, e principalmente aquém da vontade de Deus e sua obra. No entanto, muitos piedosos permaneceram firmes no propósito inicial da igreja. Vamos então estudar a questão do Didaquê. Didaquê, então, é um dos documentos mais importantes, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui o ganho, para vocês terem uma ideia melhor. Pronto. Vocês estão aí, né, gente? Então, pelo menos estou gravando aqui. Glória a Deus. Estamos. O Didaquê. De acordo com a tradição, e sem data exata, Didaquê é contemporâneo das cartas paulinas e os primeiros evangelhos. Nota-se em Atos 6.2, olha, em Atos 6.2 tem um negócio lá interessante, viu? Nota-se uma pequena instrução, que diz assim, ó, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos estão dizendo assim, olha, vamos dar uma instrução aqui, é melhor vocês ficarem com a mesa, aí se forem eleitos para isso, os ecômonos, né? Os gregos, os diáconos, e nós ficaremos na palavra. Então, parece-me. E também tem uma outra passagem que eu esqueci de mencionar, porque esse texto aqui, irmão, não é, ele é produzido, né? Não é Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu acho que eu mencionei, tá ali. Quer ver, ó? Eu vou ler para vocês aqui. Parece-me que é uma ligeira menção do Didaquê. Vamos lá aqui, ó, Atos capítulo 2, o verso 42. Vamos ver se está certo aqui, ó. Capítulo 2, o verso 42. Atos, capítulo 2, o verso 42, diz assim, ó. Aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão das orações. Ou seja, havia já uma doutrina dos apóstolos, leva-nos a crer que é uma menção aqui do Didaquê. Eu disse que é suposto, né? Não estou afirmando que seja. Para um bom observador, parece que Didaquê é mencionado em Atos 2,42. Refere-se a Didaquê, porém, não existe qualquer evidência dessa indicação. No entanto, o Didaquê é basicamente montado em textos dos evangelhos, palavras de Jesus e partes de algumas cartas apostólicas. É como se fosse um resumão mais inclinado ao comportamento do cristão em si. De acordo com o estudioso William Rodert, o Didaquê é uma compilação... Eita, subiu aqui de novo, peraí. O Didaquê é uma compilação anônima de diversas fontes derivadas de tradição viva, de comunidades eclesiais bem definidas. Há uma corrente de estudos que atestam para o fato de que Didaquê não teria sido diretamente compilado pelos apóstolos, mas reunido de diversas fontes anônimas e aleatórias que traduzem a face das primeiras comunidades. Sabe-se, portanto, que Eusébio de Cesareia menciona Didaquê em seu livro sobre a história eclesiástica. Lembrando que Eusébio do terceiro século, portanto, levando o documento para mais perto da historicidade ortodoxa da Igreja. Todavia, uma cópia foi achada somente em 1873
em um mosteiro na Turquia, precisamente na atual cidade de Istambul. Esse documento possui 16 capítulos, sendo a mescla de trechos bíblicos. Então, isso aí é o Didaquê. O credo apostólico tem uma coisa interessante que vamos estudar aqui agora. Os parágrafos que formam o credo apostólico são de origem e pensamento antigos, elaborados a partir da metade do século II. No entanto, apenas no século VI é que este credo ganha força e torna-se a base central da fé cristã e sua defesa e explanação. O credo apostólico, basicamente, irmãos, lá em Roma, o credo romano, o primeiro que aparece, ele é muito coerente, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Opa, acho que aí parece que houve uma... em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu do Espírito Santo, da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos, e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Tá coerente, tá bem coerente. O credo apostólico é um resumo núcleo da igreja cristã, da fé cristã, em suas bases primordiais. Com o passar do tempo, outros credos parecidos foram surgindo. Em nossos dias é comum também ser um tipo de profissão de fé que se faz antes do batismo em água. Observação, a expressão hoje usada como Santa Igreja Católica, que agora tem um credo católico que fala assim, né? Creio na Santa Igreja Católica. Foi inserido posteriormente, diferentemente, o credo romano original, como foi dado por Rufino em latim, no IV século, né? E por Marcelos em grego, no IV século também. A forma que aparece a Igreja Católica foi recebida do credo apostólico, posteriormente, e tornou-se o uso geral no VII ou no VIII século. Então, essa expressão, creio na Igreja Católica, se referindo à denominação, foi posteriormente colocado depois do credo romano em si. Mas é muito interessante esse resumão que eles fizeram, né? Olha os lecionários aí. Tendo suas raízes na liturgia judaica, o lecionário foi compilado em uma versão cristã para o exercício litúrgico mais organizado pelas comunidades neotestamentárias. Por ocasião da volta do cativeiro babilônico e a instituição definitiva da sinagoga, a leitura do Torá se fez necessária para solidificar a fé e a tradição judaica. Jesus aparece fazendo uma leitura em Isaías 61 e 2, que está em Lucas 4, 16 e 21. Nesta ideia, os crentes primitivos aderiram ao costume de inserir em suas reuniões, ler partes das Escrituras e, para ficar ainda melhor, além da leitura da palavra, foram inseridos ritos para os rituais de tipos cerimoniais para tornar o culto mais racional, como escreve Paulo em Romanos 12 sobre o culto racional. Gente, a primeira menção da Bíblia, na Bíblia de púlpito, foi com Esdras. Esdras lia a palavra. Quando Jesus vem, ele lê a palavra e dá uma explicação. Não é o modelo que a gente faz hoje na igreja. A gente levanta, pega a palavra, lê um texto e explica. Foi o que realmente Jesus Cristo fez. Essa questão do púlpito, ela era chamada de ambão. Ambão, no grego, que significa elevado, que é um local mais elevado para se falar, o púlpito, né? Quando vem a reforma, eles começam a fazer o seguinte, já viu aqueles púlpitos que tem dois púlpitos? Um mais elevado, outro mais baixo? Ali era o lector e o ambão, porque eles diziam que a palavra tem que ser a sua exclusividade, ele é só para a palavra, aqui para dar aviso, para fazer uma chamada, para outra coisa, conduzir a igreja, a liturgia, né? Depois eles juntaram de novo como se fosse uma centralidade ali da palavra de Deus. Bom, são nuances da história que acontece. O fato é que os lecionários eram esses documentinhos que trazia ali uma liturgia para que o oficiante do culto tinha como se guiar. Já era marcado por Esdras, que fez a leitura da palavra, e pelas sinagogas que costumavam ler a Torá.
Cristo lê a Torá lá no templo, na sinagoga e explica, nós atestamos para que hoje façamos o mesmo com a Bíblia, lemos e explicamos, e temos também aquela a programação do culto, né? Eu não sei se vocês têm aí um guia do ministro, algo parecido, que tem lá as cerimônias, como é que faz, o batismo, o casamento e tal. É um tipo de lecionário. É um livro litúrgico, né? A Inglaterra ficou conhecida pelo Locke, que é o livro da oração comum, e outros livros mais que apareceram aí na cristandade. Vamos então para o texto Receptus. O significado é textos de receitas, né? Foi uma compilação de manuscritos bizantinos que foram copiados dos textos apostólicos neotestamentários. Ou seja, os bizantinos, quando começaram a reinar, eles eram cristãos, né? Eles conseguiram alguns textos originais do grego e eles guardaram com eles isso aí, né? E isso foi achado. É uma série de textos do Novo Testamento em grego, impressos no século XVI ao XIX, que serviu de base para diversas traduções da Bíblia e também, inclusive, para a Reforma Protestante. A ideia foi do teólogo Erasmo de Roterdão de reunir trechos das escrituras de manuscritos bizantinos em um só documento, quase que como uma espécie de cânon. Ele publicou um único texto grego do Novo Testamento em 1516. Olha que a reforma acontece em 1517, né? Graças a Gutenberg isso foi possível, por causa da prensa, né? Os manuscritos dos Receptus foram oriundos de 1453, quando estudiosos eruditos corriam da perseguição islâmica. Eles levaram numa coleção de 5.122 manuscritos. Oh, glória, que coisa bonita, hein? Em que cada um continha partes ou todo do Novo Testamento. Esses manuscritos, de acordo com a tradição, eram vindos da Antioquia da Síria, cidade que foi a segunda sede do cristianismo, depois de Jerusalém. Olha só, olha que interessante. Que nasceu após a perseguição contra a igreja, depois da morte de Estevão, Atos 11, 19 e 24. Em Antioquia da Síria foi também onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão, tá vendo? Atos 11, 26. Onde também se reuniam vários apóstolos, mestres, discípulos dos outros, Atos 13, 1. E tudo isso demonstra, sim, que era possível ter sido elaborado documentos entre eles, né? Então, não resta dúvida. O Erasmo teve a brilhante ideia de reunir tudo isso num só volume, e aí serviu como base para muitas traduções, embora em 1516 já houvera acontecido a tradução da Vulgata por Jerônimo em 387. Mas esse texto também foi muito bem recebido para corroborar com as tradições que já havia, né, com os textos que já haviam. Há alguma discordância lá de tradução entre versículos, mas não chega a comprometer o teor principal da palavra de Deus. Ok? Muito bem, pessoal. Quem estiver aí acompanhando, a gente colocou aqui para você essa sequência de escritos que foram a base literária da igreja. O Didaquê, que era os ensinos apóstolos. Alguém me lembra de mandar no grupo, se você quiser, Didaquê, tá? O Credo Apostólico, que era a confissão bem simples, que dava a ideia do Evangelho. Os lecionários, que eram um guia para os oficiantes, né, das comunidades. E o texto Receptus, que é um texto tardio, mas que serviu de base para muitas traduções da Bíblia e, inclusive, também para impulsionar a reforma, ok? Agora vou abrir para vocês comentar aí a aula, algum ponto que você achou interessante e queira nos trazer, ou alguma pergunta que você queira fazer, amém? A primeira vez que eu ouvi falar de Dida aqui, eu pensei que era uma pessoa. É o Dida. Só que aí eu não tive a oportunidade de ler ainda. Se o senhor jogar lá no grupo, vai ser bênção. Você vai gostar, rapaz. É muito interessante de daqui, viu? Inclusive aquele versículo, um versículo que eles trazem, né? Porque eles trazem assim, como não é a Bíblia, não era também motivação deles terem a Bíblia, assim, né? Eles pegaram versículos do Novo Testamento e adequaram em 16 capítulos. Tipo assim, se fosse para ser a Bíblia, seriam as cartas inteiras, né? Eles pegaram trechos, resumindo, e fizeram
um pequeno resumo para distribuir nas comunidades. Na época deles, havia os copistas, chamados de amanuenses. Os amanuenses eram copistas que eram pagos e eram profissionais da... Inclusive, eu quero desfazer aqui o mito entre vocês, que esse papo que algumas cartas se perderam, os originais se perderam, ninguém sabe onde é que está. Não, veja bem. Há alguns papiros antigos, os mais antigos, perto do tempo dos apóstolos, o papiro 52, 57. O que acontece? Aqueles amanuenses, ou seja, os copistas profissionais, eles eram tão bons no que eles faziam, mas tão bons no que eles faziam, que quando eles iam entregar o serviço para quem encomendou, ninguém sabia quem era a cópia ou quem era o original. Os caras eram muito precisos. Então, na verdade, não se perdeu. As originais se misturaram com outras que ninguém conseguia entender qual que era, de tão bom que os caras eram. Por que eles eram tão bons assim? Porque eles podiam pagar com a vida. Se eles traduzissem um documento errado de um rei, de alguém, eles podiam pagar com a vida. Então, eles eram altamente preparados. Isso eu louvo a Deus, gente. Eu louvo a Deus. Porque Deus sempre permitiu isso. Ó. No passado, havia os escribas e os céfers, que faziam o mesmo trabalho. Os escribas eram muito mais ortodoxos, né? Ele trocava de roupa, tomava um banho, usava uma caneta especial quando a palavra era Deus, e se rasurasse o manuscrito, ia tudo ser feito de novo. E as letras eram unciais. Quem sabe o que é uncial? Alguém sabe o que é uncial? Uncial. Uncial é que era escrito o hebraico antigo sem parágrafos, sem vírgula, sem ponto, e tudo em maiúsculo. Você tinha que ler para entender onde começava um assunto e terminava o outro. A Bíblia só veio ter capítulos e versículos a partir de 1277, com Stephen Langton, que aqui na Inglaterra ele colocou os capítulos, e depois Stephanus colocou os versículos em 1527, se não me engano. Então é tudo recente, a Bíblia não tinha, irmãos, essas divisões, capítulos, versículos, esses cabeçalhos. Você pegou só filé mignon, você não pegou aquela época lá. O Didaquê traz algumas ênfases bíblicas, né? Como eu coloquei aquele versículo lá, que quando te bater numa face, dê a outra, assim fica completo. Então, tipo assim, o cara bateu numa e falou, tá bom, mas bate aqui na outra só para ficar completo. Tipo assim, então é isso aí. Os textos receptos, os manuscritos daquela época foram feitos assim. Quem quer elencar mais um ponto aí pra gente? E pro finalmente aí? Os caras, a primeira máquina de Xerox do mundo, então eram dos Manauara. Não é Manauara, rapaz. Os amanuenses. Amanuense. Ah, tá. Não nasceu em Manaus, então. Os amanuenses eram copistas. E olha, quer ver? Tem algumas coisas interessantes. Aquele texto de João 4, que disse que o anjo do Senhor agitava as águas. Lembra dele? Aham. Na verdade, aquele texto é uma inserção apócrifa, porque esse texto foi inserido a partir do século V com um copista, um amanuense de Alexandria. Ele não era judeu, ele não conhecia essa parte, e ele inseriu, porque ele deduziu, porque realmente o texto original fala de uma água agitada que curava as pessoas, só que não disse que era. Ele assumiu que fosse o anjo. Ele não danificou o texto original. Ele fez uma inserção apócrifa, o anjo. Só que, na verdade, não era um anjo. Ali tinha um deus chamado Asclépio, era um deus que era adorado e curava ali as pessoas. A gente sabe o que era isso, né? Era Satanás curando em nome de Deus para enganar as pessoas. Por que Jesus tinha tanto lugar para ir, tinha tantos tanques em Jerusalém? Ele vai logo ali, porque é para se cumprir aquele versículo que diz assim, ó, ele veio destruir as obras do diabo. Então ali tinha uma concordância humana de que aquele Asclépio curava. Cristo chegou e desfez do Asclépio e disse, agora eu sou quem cura, eu sou o curador, eu sou o Nazareno. E aí nunca mais teve nenhuma evidência de cura naquele lugar. Então, por isso que esse amanuense, ele insere essa parte apócrifa aí, né? Então, eles tinham muito cuidado para não acontecer. Eu louvo a Deus também porque depois deles tem os maçoréticos, né? Que é uma comunidade. Maçorético significa tradição. E eles também tinham maior cuidado de pegar os escritos bíblicos e fazer uma diligência
para entender se está tudo correto. Então, nós tivemos algumas fases importantes na questão da seguridade da palavra de Deus. Os escribas antigos, que eram super, super dedicados, né? Chamados por Deus, os copistas, né? Aí temos ali os essênios, que tiveram uma grande contribuição para resguardar os pergaminhos do Mar Morto, né? Foram vários textos de Isaías que foram achados. Posteriormente, os amanuenses, que trabalharam na concepção do Novo Testamento, e na mesma época, os bereanos, que conferiam a palavra de Deus, e depois os maçoréticos, no segundo século, que também faziam um pente fino. Eu louvo a Deus porque foram cuidados que Deus deixou, né, para que a gente tivesse um mínimo de coisa adulterada na Bíblia. Mesmo assim, hoje, né, tanta deturpação que fazem aí com a Bíblia, ainda bem que nós temos os originais, pelo menos uma parte de cópias, né, de originais que poderão nos fornecer informações mais ortodoxas, né? Isso aqui é importante. Muitas vezes os caras querem explicar a Bíblia, né? Tem coisas da Bíblia que é tão claro. Uhum. Ô, pastor, pegando um gancho nisso aí, tem nada a ver com a aula, mas tem a ver em relação aos copistas e tudo mais. No texto ali em Mateus 24, quando Jesus vem dissertando, ele fala assim, quando a desolação tudo mais estiver sentado no lugar santo, como está escrito no profeta Daniel, e aí tem entre parênteses, quem lê, entenda. A minha dúvida, nesse texto em específico, nesse verso ali, o quem lê, entenda. Jesus, quem falou, se referindo a Daniel, ou foi alguém na hora de transcrever, colocou esse parênteses? É uma dúvida minha aqui particular. Há algumas expressões na Bíblia, né, que corroboram com essa também. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz à igreja. Parece que é uma redundância, né? Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Você vê o texto de Gênesis quando fala assim que a mulher viu que a fruta era boa para se comer, e depois diz assim, e tendo comido da fruta, abriu-se-lhe os olhos. Você pergunta, peraí, ela não viu antes que era boa para comer, agora os olhos abriu? Estava fechado ou estava aberto? Então, assim, são ênfases bíblicas para dar muita consistência ao texto. Quando aparece na Bíblia algumas partes em itálico, é a ênfase do original. Na verdade, quando Eva vê a fruta, ela está vendo com os olhos do corpo. Até então, ela não tinha pecado. Quando ela come a fruta e peca, aí é aberto os olhos da alma. Ela começa a ver o pecado. Por isso, quando a gente salva em Jesus Cristo, o Espírito de Deus tira esses olhos da gente. A gente volta a ver as coisas de Deus, sem cobiça, sem a maldade. Quando você vê ali quem lê, entenda, né? Ou então, quem tem ouvidos, ouça. É uma super ênfase do texto em si, né? Pode ser que no original tenha sido falado isso, ou pode ser que o copista quis dar uma ênfase. Olha, aqui eu tenho que... Só que eu não posso aumentar, eu não posso dizer o que não está, mas eu tenho que dar uma ênfase super... Em Marcos capítulo 3, verso 14 e 15, tem uma expressão lá do original em itálico, né? O itálico é o seguinte, o itálico já é uma tradução vulgata, mas no original hebraico havia algum sinal de superênfase, né? Eles falam assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Essa parte está em itálico, porque foi uma coisa que foi assim, Jesus ele nomeou, Jesus ele designou, ele não abriu mão. Vocês vão, não tem desculpa. Então pode ser, David, que seja uma ênfase do original, ou pelo interlocutor, ou pelo copista. Então a Bíblia para e ela dá essa super ênfase que aquilo seja bem claro, bem nítido, né? Pode ser isso também. Entendi. Não é 100% afirmação, porque o bom professor é aquele que fala quando ele não sabe também, né? Então, mas na minha tênue, na minha preocupação modesta, eu creio que seja isso, porque a Bíblia tem partes que ela sabe, olha, que ele fala assim, ó, em verdade vos digo, né? É uma super ênfase aí. Em verdade vos digo. Não podia falar uma vez só, né?
Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, né? Que o poder pertence a Deus. Aí foi o eco, né? Samuel, Samuel. Exatamente. Aham. Beleza. Entendi. Amém? Amém. Amém. Alguns desses escritos para vocês eram novidades? Tipo, já nunca ouviram falar? Hum. Alguns aí? Ou um, pelo menos? Qual que O, você não conhecia, David? Não ia falar. o lecionário e o Textos Receptos, eu não conhecia. Olha, eles são dois grandes. Por isso que eu falei. Se eu fosse listar aqui todos eles, são muitos. Olha, tem o memorando de Lucas, tem os evangelhos de. Isso eu estou falando de escritos, escritos primórdios, né? Eu não coloquei aqui as confissões de Agostinho, a Cidade de Deus, contra as heresias do Irineu, e vai por aí afora. Aí já são compilações dos próprios patrísticos, né? Mas eu estou falando aí, ó, o Didaquê está ligado aos apóstolos, né? O credo apostólico, claro, em si. O lecionário também já vinha, já do tempo de Jesus, já do tempo dos judeus, né? O texto Receptus, por quê? Porque ele teve um peso, assim como teve a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela foi traduzida por Jerônimo de Estridão no quarto século, né, a mando do Papa Damásio I. Ele pegou todos os textos do lado grego, da Septuaginta, e traduziu também algumas partes em hebraico para a Vulgata. O Jerônimo ele fez algumas alterações, tipo, eu estou montando uma aula sobre o Jerônimo ainda, sobre a questão da tradução da Bíblia. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui nessa questão? Ah, quando Cristo fala assim, em Mateus capítulo 5, ele fala assim, ó, bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados, bem-aventurados os perseguidos, que os mansos. Então, na verdade, no original aramaico, Jesus não falou bem-aventurados. O original vem como sejam felizes, e era uma ordem imperativa. O crente, ele não tem opção, ele só pode ser feliz, não tem jeito. Se ele for triste, depressivo, amargurado, ele não teve uma experiência real com o Espírito Santo. Isso é muito forte falar, né? Mas peraí, pastor, não, peraí, não. É a Bíblia que está dizendo isso. Não sou eu, é a Bíblia. O psicólogo, a psiquiatria, as favas. É a Bíblia que fala isso. O Senhor Jesus disse: sejam felizes os que sofrem, porque Jesus estava respondendo a duas escolas gregas, os hedonistas, que diziam que a felicidade estava em todos os prazeres da vida, e os epicureus, que diziam que a felicidade estava nos prazeres moderados. Cristo falou ao contrário: a felicidade comigo está na choro, é pior, é o contrário. Então Jesus sempre, né, usava a baioneta ao contrário. Então veja bem, quando ele fala sejam felizes, o Jerônimo vai traduzir isso no quarto século, no momento em que a igreja passou por todas as perseguições possíveis, gente. Morreu muita gente à espada. Muitos crentes foram sacrificados. Ele não podia usar a expressão sejam felizes. Imagine eu no hospital em plena pandemia, ó, no núcleo da pandemia do Covid-22, sei lá, 19, e eu entrar no hospital, gente, felicidade para todo mundo aí, felicidade. Eu vou ser excluído, eu vou ser linchado desse hospital. Tem que chegar, tem que abraçar, orar para as pessoas. O Jerônimo achou que usar o termo felicidade naquela época ia ser um confronto para a cristandade. Como é que é isso? Sejam felizes. Então ele traduz como bem-aventurados. Na verdade, era uma ordem diretiva de Jesus, né? Quando o apóstolo Paulo está preso naquela prisão em Roma, eu estive lá 8 vezes já, ele escreve a carta de Filipos, para os irmãos de Filipos, ele põe uma frase assim, ó, filhinhos, alegrai-vos no Senhor. Ele coloca, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ela é chamada a carta da felicidade, a carta da alegria. E por que Paulo fala duas vezes a mesma frase? Porque Paulo sabia que a igreja não ia compreender. A igreja esperava uma carta de um apóstolo chateado, bronqueado. Como é que pode? Eu sou apóstolo, estou nessa aqui. Não. Ele manda uma carta cheia de alegria. E ele fala assim, ó, esse pessoal vai achar que eu sou louco. Então, pode dizer que eu sou louco? Eu vou repetir. Filhinhos, outra vez vos digo. Por quê, irmãos? Porque para Paulo a felicidade não era um momento de alegria, um estado de gozo, hedonista ou epicurista. Para Paulo, a alegria era uma pessoa.
Para Paulo, a alegria não é uma pessoa. E sabe o que eu estou falando, né? Se essa pessoa é Jesus, é proibido o crente ficar triste. É proibido, simplesmente proibido. Ele vai passar por vales, por dificuldades, vai passar pela morte, pelo desespero, mas ele vai se manter firme. Ele não vai se abalar. Ele pode até chorar, mas por dentro ele está feliz com Jesus. Então, é exatamente isso. Essas ênfases que a Bíblia dá, que é muito interessante. E esses textos aí, né, são recheados de coisas assim. Eu podia elencar muitos outros textos, muitos outros documentos, mas eu acho que esses aí são os mais importantes. A gente pode ter uma base mais concreta, né? Mais alguém aí? Glória a Deus. Então, Major, dá ordem aí. Descansar, não quer? Fora de forma, marche. Fora de forma, corra. Em direção ao alojamento, marche. Aí, ó. Tá bom, gente. Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Nós cumprimos aí, temos com meia hora de atraso, teve uma situação aí em Curitiba, né? A gente volta na segunda-feira, é isso? Para a segunda parte do nosso material. Vocês vão terminar esse estudo com uma apostila de umas 40 páginas aí e o MAS com mais, olha, são 30 vezes 3, quanto dá? 90, é isso? 90 páginas de material totalmente gráfico. Isso aí é uma benção a vocês. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa estou à disposição. E me lembre aí do daqui para mandar para vocês aí, tá bom? Fica na paz. Boa noite a todos, da graça de Deus. Aleluia. Valeu.